Eu posso não entender de jogo de futebol na vida real, mas se tem uma coisa que eu amo, é mangá e anime de futebol. Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo para mais um momento de recomendação de anime dessa temporada da primavera de 2022. Queria estar no calorzinho da primavera do Japão do que nesse frio de inverno que tá começando aqui no Brasil, mas bora pro que importa. Aoashi é a história de Aoi Ashito, um garoto que mora em Ehime, que é o interior do Japão, e ele ama jogar futebol. Mas acabou causando um incidente em uma partida muito importante para o seu time, o que não só fez o time perder a partida, mas também ele perdeu a indicação para entrar em uma escola de um bom time de futebol. O que ele não imaginava era que ele seria convidado pelo treinador Fukuda Tatsuya para participar da seleção da J-Youth League. Um diferencial muito interessante dessa obra é que o Aoashi foi o primeiro mangá que deu foco no J-Youth, enquanto a maioria dos mangás de futebol foca no clube de escola. Então vamos ver não só o crescimento do protagonista, mas também ver como pode funcionar para um aspirante a jogador de futebol entrar em um time profissional desde cedo para se tornar um grande jogador lá no futuro. E claro que o Ashito tem que ser o foco dessa ilustra. Assim como o treinador achou interessante, posso dizer que o que mais me interessou na história do Ashito é a habilidade dele de conseguir enxergar o campo como se estivesse vendo do alto. Então decidi que não poderia faltar o corvo, que também aparece para representar essa visão do protagonista na própria obra. Não vamos complicar a vida, né? Desenhar um personagem e um animal já tá bastante interessante pro tema de hoje. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas ilustras que vêm por aí. A meta é sempre aprender alguma coisa nova com cada ideia de ilustra que vem na cabeça. Não é a primeira vez que eu vejo uma história que retrata essa habilidade de enxergar o campo e aprender a controlar todos os jogadores em uma partida de futebol. Tanto que quando eu vi que a Aoashi trataria sobre isso, eu fiquei muito feliz por ver mais uma história que traria essa habilidade. E claro, bateu uma nostalgia, porque a primeira história que eu li sobre era uma novel na internet que o protagonista tinha sofrido um acidente muito sério, e ele perdeu a chance de ser um jogador de futebol profissional. Mas por acaso ele voltaria no tempo e iria refazer a vida de jogador dele, e nisso ele desenvolvia essa habilidade. Fiquei até com vontade de ler de novo e eu fui até procurar para reler a história. E quem sabe eu não possa falar dele em algum vídeo. Comenta aqui embaixo se seria legal falar de algumas histórias, além de anime e mangá famosos. Eu gosto de conhecer histórias novas, então amaria poder trazer mais dessas histórias diferentes. Mas então, como eu já sabia que uma história que aborda essa habilidade é interessante, eu fui assistir o anime para ver como seria nessa versão. Assim como amo histórias de dança, amo histórias de esporte e de profissões que existem no nosso mundo. Então, Aoashi se encaixou perfeitamente na minha curiosidade. E que anime maravilhoso! Fazia tempo que um anime de futebol não me prendia da forma que Aoashi me prendeu. E quando passou o quarto episódio, eu não aguentei e fui ler o mangá. Eu praticamente li uns 290 capítulos em o quê? Uns 2 ou 3 dias. E falando sério, que mangá maravilhoso! Eu amei demais o crescimento que o Ashito tem, mas ver os outros personagens crescerem, ver o time crescer e entrar em campo para jogarem contra outros times, como eu amo mangá de esporte. É uma pena que não consigo gostar de assistir os jogos de futebol real. Até hoje acho que os únicos esportes que eu consegui curtir na vida real foi o vôlei e o beisebol. Mas voltando a dar o foco no Ashito. Que personagem que cresce. O melhor é que nós já conhecemos ele como aquele personagem que não pensa muito. A única coisa que ele foca é em levar a bola pro gol. O que é muito bom porque ele consegue dar vários gols assim. Mas não podemos esquecer que o futebol é um esporte de time. E só o Ashito indo pra frente não tem como funcionar. Então, além dele ter que aprender a verbalizar essa sensação dele de saber onde a bola vai cair, ele vai ter que aprender a trabalhar nas estratégias básicas do futebol, que é uma parte bem precária nele. E o que falar do episódio 5? Gente, que episódio de quebrar o coração. Quando a mãe do Ashito falou o que ela falou, lá no quarto episódio, eu fiquei com aquela fisgadinha no coração. Cara, ouvir uma coisa dessa não é fácil. No Japão tem um provérbio que fala Oya no kokoro koshirazu, que significa que o filho sempre faz o que bem entende sem entender a preocupação dos pais. Mas se eu diria alguma coisa contra esse provérbio, é que assim como os filhos não entendem o coração dos pais, os pais também não entendem o coração do filho. Porque assim como ela quer apoiar o filho, mas se sente perdendo o filho pro futebol, o Ashito quer ser profissional para poder dar uma vida melhor pra mãe que se dedicou tanto pra ele e pro irmão. Eu chorei demais nesse episódio. Gente, eu não consegui aguentar.
Ainda mais quando vi o presente que a mãe deu. E não só chorei por causa do amor da mãe, mas chorei também porque lá na frente tem uma cena muito emocionante relacionada a esse presente. Eu só não vou falar sobre porque vai ser muito spoiler. E eu sei que você vai querer ler essa história, ou pelo menos assistir o anime. É bom demais. Mas agora vamos falar sobre o processo dessa ilustração. No início, eu tive uma ideia de desenhar o Ashton em corpo inteiro. Mais ou menos uma pose dele de joelho pronto para ir para o campo de futebol. Que ficou mais ou menos assim. Eu até que gostei de fazer esse rascunho e eu não tinha nada contra fazer essa versão. Mas eu sentia que não estava legal. Não conseguia sentir muito impacto na cena. Então, depois de meia hora desenhando essa versão, eu decidi que faria o rosto do Ashton maior. Desenhar o rosto de personagem de perto sempre fica melhor que corpo inteiro. Não é à toa que a gente gosta de desenhar personagens. Então, eu não mudei a pose, mas mudei o ângulo da câmera. E nesse caso, o corvo não ficou voando, mas sim em cima do ombro dele. Mas o que vocês acham? Eu deveria terminar a outra versão também? Porque querendo ou não, sabemos que não é porque não gostamos do rascunho que a ilustra deve ser descartada. Senão nem tinha saído a ilustra do Uso e Contra-Ataque. Comenta aqui embaixo se você quer ver o processo dessa outra ilustra também. E o corvo, gente? Que bichinho mais lindo que é corvo. Sério, eu acho lindo demais. E se eu falar que eu não queria desenhar esse corvo, eu diria que meio a meio. Eu até queria desenhar, mas ao mesmo tempo estava com aquele medinho de sair uma coisa que não se pareceria com um corvo. Mas para minha surpresa, o corvo saiu bonitinho. Quando eu terminei de fazer a line art dele, até pensei que seria a longa jornada de fazer o sombreamento para ficar mais com aspecto de corvo. E sério, foi praticamente uns 20 minutos que eu gastei para fazer esse sombreamento. Claro, teve alguns minutos a mais para dar um ajuste aqui e ali depois que já estava quase pronto. Mas olha, eu me surpreendi em ver que não tinha muito segredo para fazer esse corvo. E vamos para o resultado final. Eu amei demais a luz que eu fiz nessa ilustra. Se ficou parecida com a luz do Gojo que eu desenhei um tempinho atrás e postei lá no Instagram, é porque foi inspiração mesmo. Eu estou tentando aprender a brincar com iluminação e cores, e essa do Ashton, se não me engano, é a terceira tentativa de trabalhar com esse tema. Não esqueçam de passar lá no Instagram para ver essa ilustra e as outras que eu já fiz também. Uma coisa legal que eu vi é que tem um spin-off sobre o irmão do Ashton. Infelizmente ele desistiu do futebol por causa da asma infantil, mas agora que ele já cresceu e se recuperou, ele vai voltar a jogar e entrar para um time da região. Eu li o início desse spin-off e não tem jeito, gente. Se a história do Ashton é boa, com certeza a do irmão dele também é muito boa. Agora, totalmente nada a ver com futebol. Eu estou sentindo que eu estou me dando muito bem em desenhar qualquer ser que não seja humano. Os dias de mudar de ramo podem estar próximos.